Mesmo estando já elevado até o trono do céu, com a sua obra salvadora completa, é uma maravilha lembrar que ele tem uma obra atual. Vamos considerar 4 áreas deste assunto maravilhoso. Primeiro, ele como o mediador. Em Jó capítulo 9, versículo 33, esta palavra está traduzida como árbitro, que descreve bem o conceito de um que está no meio, fazendo paz entre Deus e o homem. Este é o sentido de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Devemos notar, porém, que esta palavra tem outro significado. Um autor que entendia a língua original da Bíblia, Vine, escreve que significa um que atua como garantia e segurança. Isto é muito precioso quando vemos o seu uso neste sentido em Hebreus capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 15 e capítulo 12, versículo 24. Nos termos do novo concerto, ele, Cristo, sendo o mediador, é também a pessoa que nos garante a manutenção eterna de todas as ricas bênçãos prometidas por Deus neste concerto. O segundo, ele como o pastor das ovelhas. Descrevendo a sua morte em João capítulo 10, ele chamou a si mesmo o bom pastor. Mas na sua ressurreição, o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículos 20 a 21, lhe dá o título de o grande pastor das ovelhas. Em 1 Pedro capítulo 2, lemos Pedro o descrevendo como o pastor e bispo das nossas almas. Acreditamos que isto descreva a sua atuação atual. A palavra bispo descreve o modo como ele revisa, não com o olho de fiscal, mas com carinho, querendo o bem-estar daqueles que são tão preciosos ao seu coração. No capítulo 5, Pedro avisa os pastores que o sumo pastor virá para os recompensar com a coroa da vida. Isto aponta para a sua vinda para nos arrebatar. Voltando para o Velho Testamento, em Isaías capítulo 40, versículos 10 e 11, lemos: Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Na qualidade de pastor, ele há de reinar para todo sempre. Cantamos às vezes: jamais houve tão bondoso, tão amante e bom pastor, como quem alegremente confessamos ser Senhor. Não há dor, não há tristeza, sem que Cristo ali no céu se condoa sempre o mesmo, que por nós a vida deu. Quem como ele, o Cristo sente, se um dos seus remidos cai? Quem como ele está contente, quando firme o crente vai? Hinos e Cânticos, número 441. O terceiro ponto a ser visto na posição de Cristo, ele está como o nosso grande sumo sacerdote para com Deus. Israel teve vários sumos sacerdotes, mas nunca teve um grande sumo sacerdote. Este título se reserva exclusivamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés não podia servir como sumo sacerdote porque nunca passou por todos os problemas de estar no Egito, mas Arão sim. Ele podia entender porque já havia experimentado tudo. Assim é tão precioso nos lembrar que o nosso Salvador, como verdadeiro homem, passou 33 anos aqui. Ele sentiu cansaço, sede, fome, tristeza e tantos outros sentimentos que nós enfrentamos. Pelo fato de ter experimentado tudo de primeira mão, ele é apto para nos representar como nosso grande sumo sacerdote, podendo assim compadecer-se das nossas fraquezas. Veja também que a sua obra como sumo sacerdote é socorrer
aos que são tentados. Quer dizer, isto não envolve pecado, mas sim para nos preservar. Temos um exemplo deste fato quando Abraão estava no caminho para encontrar-se com o rei de Sodoma. Gênesis capítulo 14, versículos 17 a 24. Lemos que Melquisedeque o encontrou e o abençoou antes do encontro e assim foi preservado de ter aceitado a oferta de bens feito por este rei ímpio. Infelizmente, poucos de nós apreciamos como devemos a obra de Cristo assim, nos socorrendo e auxiliando na nossa vida diária aqui. Em quarto lugar, nós temos o nosso Senhor sendo apresentado como nosso advogado para com o Pai. A palavra traduzido advogado em 1 João capítulo 2, versículo 1, nas outras 4 referências no Novo Testamento está traduzido consolador, descrevendo a obra do Espírito Santo. A palavra significa um que vem ao lado. Note que o contexto de 1 João mostra que ele atua como advogado se houver um pecado cometido por um filho na família divina. Quer dizer, depois de nos salvar, pecado não pode ser o normal na nossa vida. Se for assim, realmente devemos nos examinar para ver se somos realmente filhos de Deus, mas há esta possibilidade de pecado acontecer. E nesta eventualidade, o crente não está excluído da família divina. Ao mesmo tempo, devemos notar que há sequelas. Por exemplo, o pecado quebra a comunhão com o Pai e é necessário a confissão do pecado para que seja restaurado. Isto é visto em 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas o nosso advogado assegura a nossa posição como filho, baseado no valor do seu próprio sangue. Note que o assunto é com o Pai, aquele que nos ama. Acreditamos que esta situação como advogado tem em vista a nossa restauração ao gozo da comunhão de novo. Ele faz tudo isto na qualidade de justo. Nunca perderemos o nosso advogado por um defeito ou falha nele.